Queridos irmãos, é uma alegria muito grande a gente estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, essa palavra que nos ilumina pelo agir do Espírito Santo, ilumina o nosso coração e nos levanta quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente desanimado e até desorientado. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje. Nós temos experimentado dias muito difíceis em todo o mundo, dias nessa batalha aí contra o coronavírus. Temos experimentado confinamento, aperto, incertezas, restrições de várias ordens, como todo mundo sabe. Mas eu queria, nessa reflexão aqui, pensar com você que no plano das ideias, a gente também tem sido bombardeado de diversas maneiras. E isso tem afetado também a nossa vida prática, a nossa vida cotidiana. E a gente tem sido bombardeado, falo que a gente tem sido bombardeado com várias ideias falsas, com várias ideias enganosas, ideias que produzem engano. E essas ideias elas vêm de fora da igreja, naturalmente, e aí você deve ter ouvido já diversos comentaristas, especialistas, pessoas nos noticiários falando do quanto que a humanidade tem sido capaz, tem sido madura para superar, para vencer essa epidemia, o quanto que o coronavírus tem nos ensinado a sermos pessoas altruístas, a sermos pessoas que têm empatia, que têm solidariedade, e os avanços da ciência, o quanto que tudo isso vai nos salvar, vai nos fazer vencer essa epidemia. E, obviamente, essas ideias, né, que enaltecem tanto o ser humano, elas são contrárias ao ensino bíblico. Porque o Evangelho de Cristo, ele mostra pra gente do quanto que o ser humano é completamente depravado, completamente estragado pelo pecado e completamente necessitado, carente da cruz de Cristo, carente da graça do Senhor. Mas por outro lado, no meio da igreja do Senhor também, muitas ideias estranhas ao ensino bíblico, ao ensino do Evangelho, também têm circulado com muita frequência. Então a gente tem ouvido bastante nesses dias pessoas falando sobre culto pela internet, pessoas falando que participaram de um culto online, até mesmo pessoas que têm falado de ceia online, como se fosse possível participar desse sacramento que o Senhor Jesus instituiu na própria casa, como se fosse possível participar disso longe do contato real com os irmãos, no ambiente de culto ali, conduzido pela palavra do Senhor, como se fosse possível a gente participar de um momento desse apenas com a nossa mente, sem estar presente corporalmente, junto com outros irmãos, no momento de culto, celebrando esse sacramento do Senhor. E aí as pessoas então têm confundido uma transmissão ao vivo, uma transmissão online, com um culto de adoração ao Senhor. Mas o que eu quero destacar com você aqui hoje é que, além dos problemas decorrentes dessa epidemia, além do confinamento, todas essas ideias falsas, todas essas ideias enganosas, elas têm servido também para abalar o nosso senso de orientação. Não sei se você tem se sentido um pouco assim, como que no meio dessa confusão toda, no plano das ideias, a gente vai sendo também atacado e mexido, e muitas pessoas, muitos cristãos têm se sentido confusos e desorientados no meio dessa crise toda. E aqui eu queria hoje meditar então com você
na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, a gente vai ler dos versículos 12 ao 14. Essa foi uma carta que João escreveu para uma igreja ali na Ásia, no primeiro século ali da igreja cristã. Ele escreveu essa carta com um objetivo muito claro. Aquela era uma igreja que estava também experimentando essa provação no campo, no plano das ideias. Falsos ensinos estavam sendo introduzidos ali naquela igreja sorrateiramente, e esses ensinos eles minavam a fé, minavam a paz daqueles irmãos, daquela comunidade. Esses ensinos ficaram conhecidos na história como o movimento gnóstico, e a base do gnosticismo era o dualismo entre carne e espírito. Então os gnósticos eles afirmavam que o espírito é bom, mas a carne é ruim. E já que o espírito é bom, já que a carne, melhor dizendo, já que a carne é ruim, o que a gente precisa fazer é buscar o conhecimento, porque através do conhecimento, através da gnose, a gente vai purificando, diminuindo o nosso corpo e purificando esse corpo, tornando ele mais espiritual. Eles afirmavam também que Jesus Cristo, que Jesus não era o Cristo, e que Jesus, exatamente porque se o corpo é ruim, Jesus Cristo não poderia ter vindo em carne, afirmavam os gnósticos. Então, João escreve essa carta para combater essa heresia muito perniciosa, muito perigosa ali na igreja, e ele faz esse combate por meio de testes. Ele convoca aqueles irmãos, por meio dessa carta, ele chama os irmãos a testarem esses ensinos falsos que esses falsos mestres estavam introduzindo na igreja. Então aqueles irmãos deveriam testar se aqueles ensinos ali, eles condizem com o ensino do verdadeiro evangelho. Mas esse teste também, ele deveria servir de autoexame para aqueles irmãos. Será que eu, como crente, eu estou me deixando arrastar por essas ideias contrárias ao ensino do evangelho? Então esse era o objetivo de João ao escrever essa carta àquela igreja. Então eu quero ler com você o texto que, a partir aí do versículo 12, do capítulo 2, 1 João 2, do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E aí no versículo 14 ele repete essas ideias, mas com alguns acréscimos. Ele diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis aquele... Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então veja, no meio dessa palavra aí, exortando aqueles irmãos a testarem esses falsos ensinos, João ele dá uma pausa aqui, e o que ele faz nesses versos que a gente leu é encorajar aqueles irmãos daquela igreja. E aí ele usa 3 palavras aí, que você deve ter notado, 3 palavras para se referir exatamente àqueles irmãos. Ele usa as palavras filhinhos, pais e jovens. Essas palavras elas não devem ser entendidas como grupos diferentes dentro daquela igreja, como faixas etárias diferentes dentro daquela igreja. João não está escrevendo para crianças, jovens e adultos. Mas o que a gente precisa, o que João está querendo
enfatizar aqui são diferentes aspectos da relação desses irmãos com o Senhor Deus. E aí ele então utiliza essa linguagem poética para destacar aí diferentes aspectos da nossa identidade em Cristo. E aí, como é que a gente percebe isso? Por exemplo, a palavra filhinhos, ela não é usada apenas aí nos versículos 12 e 14, mas em toda a carta, João utiliza esse tratamento aí pastoral, carinhoso, com esses irmãos e chama eles de filhinhos. No versículo 1 e no versículo 18 do capítulo 2, no capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 21. Em todos esses textos, essa expressão filhinhos, ela aparece também para designar aí, para se referir a todos os crentes. Mas também essa ideia de pais e jovens, aquilo que é afirmado, aquilo que João diz para pais e jovens, são coisas que são aplicadas a todos os crentes. Todos os crentes em Jesus experimentam dessas coisas que ele fala para os pais e para os jovens, para essas duas categorias aí. E aí eu queria ver, então, dentro dessa linguagem poética que João usa, eu queria pensar um pouquinho com você em cada uma delas. Primeiro, ele diz que esses irmãos são filhinhos. E aí, para os filhinhos, ele diz: olha, meus irmãos, vocês tiveram os pecados de vocês perdoados em Cristo. Vocês pertencem a Deus e Ele é o Pai de vocês. Deus tornou vocês filhos dele. Né? Como no Evangelho a gente encontra essa preciosa verdade, né? Todos aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então veja, a gente não se torna filho de Deus por sermos pessoas boas, por sermos pessoas melhores, pessoas que conhecem, pessoas elevadas. Não são essas coisas que nos limpam os pecados e que nos tornam filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por causa da graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Nós conhecemos o Pai. Veja que grande imagem, que grande fonte de encorajamento. Nós temos um Pai. No meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, nós somos filhos de Deus. Lembre disso, meu irmão. Mas em segundo lugar, ele chama esses irmãos de pais. E aqui, usando esse sentido figurado dessa palavra, ele destaca o fato de que nós somos um povo que foi colocado numa posição de ensinar outras pessoas, de ensinar, transmitir esse mesmo evangelho que a gente recebeu, que nos transformou em filhos de Deus. Nós temos a missão dada pelo Senhor Jesus de ensinar essa mensagem, ensinar essa verdade do evangelho para outras pessoas. E nesse sentido, nós somos pais também. E ao invés de ficarmos com ideias confusas, né? Porque a sociedade está mudando, porque as crenças da sociedade vão mudar com essa epidemia, como muitos têm afirmado, o que João afirma para esses irmãos é que eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Então lembre, meu irmão, a sociedade pode mudar, as circunstâncias, a conjuntura pode mudar, mas o nosso Deus, ele é o mesmo desde o princípio. Nós temos conhecido esse Deus, o nosso Deus não muda, a palavra do Senhor não muda. É ela quem nos ilumina. E por fim ele se refere a esses irmãos como jovens, como gente que é forte, como gente que tem vigor, que é valente e que tem vencido o maligno. Essa ideia de vencer o maligno, em outros momentos da carta, ele também destaca, né? Ele fala no capítulo 3, nos versos 8 a 10, no capítulo 4, versículo 4, e no capítulo 5,
do 18 ao 19, ele também expressa essas ideias para todos os crentes, não apenas para os jovens. Todos nós que estamos em Cristo, nós temos vencido o maligno. E como é que a gente vence o maligno? É com isso que eu quero encerrar essa reflexão com você. No versículo 14, ele diz: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Meu querido, minha querida irmã, como é que a gente pode ter o nosso senso de orientação colocado de novo? Como é que a gente pode recobrar a lucidez, a paz nesse período de pandemia? A gente precisa permanecer na palavra de Deus. Deixar que essa palavra permaneça em nós, se encher da palavra, se alimentar da palavra do Senhor. Porque é essa palavra que, pela iluminação do Espírito Santo, vai revelar para a gente o nosso Salvador, o Salvador que a gente precisa, a esperança que a gente precisa, que é o Senhor Jesus Cristo. Deixe a palavra do Senhor penetrar o seu coração nesse dia, encher a sua mente e encher o seu coração de esperança e de fé. Deus abençoe, meu querido. Um grande abraço para você.